E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho deste segundo domingo da Quaresma. O Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar sobre esse Santo Evangelho de hoje. Nós que somos convidados a subir a montanha com Jesus, na sua presença luminosa. Permitir que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida se transfigure à imagem e semelhança de nosso Mestre. A transfiguração nos revela a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode se perguntar, mas o que tem a ver esta passagem da transfiguração, onde nós vemos a glória do Senhor, com este tempo que estamos vivendo? O tempo da Quaresma, que é um tempo de penitência, é um tempo de conversão, é um tempo de fazermos jejum, rezarmos mais, meditarmos ali o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, este Santo Evangelho de hoje vem para nos lembrar que não podemos perder de vista a nossa meta, a glória, a eternidade, o céu. Caminhamos por este mundo, passamos por dificuldades, tribulações. Os discípulos também passaram por dificuldades, os apóstolos passaram por grandes dificuldades, inclusive estes que acompanharam Jesus, Pedro, Tiago e João. E aquela experiência com Jesus glorioso, vendo a roupa de Jesus ali brilhar, Jesus que se transfigurou diante deles, o rosto brilhou como o sol, as suas roupas ficaram brancas como a luz, e apareceram também ao lado de Jesus Moisés, Elias, Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas, e Jesus sendo o cumprimento de tudo isso, da lei e dos profetas. E nós vemos também nesta cena a voz do Pai, da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Olha que maravilha! Os apóstolos vivendo aquela cena, aquele momento, e
quando eles mais para frente passaram pelas dificuldades, pelas tribulações, com certeza lembraram de tudo isso que o pai falou: escute o que meu filho diz, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. E essa voz ainda ecoa hoje para cada um de nós. Nós temos que escutar o que o Senhor nos fala, através da sua palavra, através do seu evangelho, através dos mandamentos. E nós temos que ser dócil a tudo isso e colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. É esse o caminho para a glória, para a eternidade. Se estamos vivendo este tempo da Quaresma como um tempo, é verdade, temos que viver a penitência. Fazemos jejum, rezamos mais, queremos viver uma profunda conversão. Mas, se perdermos de vista que tudo isso está nos levando para a glória, ou seja, para nos aproximarmos mais de Deus glorioso, meditando sobre esse Cristo que sofreu, que se entregou por cada um de nós, que morreu por nós na cruz, morte de cruz, que se entregou para a nossa salvação, mas que ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e é esta a nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós temos que crer e não podemos perder de vista esta verdade, a ressurreição, a glória. Os apóstolos, os três, queriam ficar ali, no alto do monte. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Eles queriam ficar ali na glória, mas tinham que descer a montanha e viver o dia a dia, a luta, a perseguição, as dificuldades, as tribulações, as tentações. E é essa a nossa vida, a nossa caminhada. Passamos por tudo isso, por esta luta diária, tribulações, aflições, momentos de dor, ao mesmo tempo também temos momentos de alegria, de glória. É uma mistura de tudo isso, e nós temos que sempre lembrar: caminhamos nesta terra, com os pés aqui nesta terra, que é muitas vezes este vale de lágrimas, que passamos por dificuldades, mas a nossa visão, o nosso olhar deve estar voltado para o céu, para a glória de Deus, para a ressurreição, onde vamos contemplar o Senhor face a face. E se desejamos isso, temos esta sede, este amor, nós já vivemos diferente aqui nesta terra, com esta perspectiva, com esta visão da fé, passando pelas tribulações e não esmorecendo. Nós não podemos desistir diante das primeiras dificuldades, se entristecer, abandonar a nossa fé, não. Temos que continuar caminhando com Cristo, carregar a nossa cruz dia após dia e seguir o Senhor. Não deixar de lado nunca esse espírito de serviço. Estamos aqui como servos do Senhor. Como a Virgem Maria nos diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É isso que nós temos que repetir todos os dias: Senhor, faça-se em mim a sua palavra, a sua vontade. Eis aqui o teu servo. Eu quero, Senhor, o que tu queres. Eu desejo o que o Senhor deseja para a minha vida, e eu quero cumprir a sua vontade e não a minha vontade, Senhor. Me ajude, me dê a sua graça, para que eu possa trilhar por este caminho, não te abandonar e não colocar obstáculos, interferências, empecilhos, para que a sua vontade aconteça em minha vida. Que o Senhor possa agir livremente através de mim. E que eu possa dizer como São Paulo: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Tamanha comunhão, tamanha união com o Senhor. Que grande graça e que grande maravilha para a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.